clicando em um botão. Vamos ver como que a gente dá comportamento à página. E para isso a gente vai ver como criar funções em JavaScript. Vamos conhecer o que é o DOM, como selecionar um elemento em JavaScript e como colocar um evento de clique nesse elemento. Para a gente poder fazer com que algo aconteça com um botão, quando um botão é clicado na página, vamos seguir um plano. Primeiramente, a gente vai criar uma função com um código que a gente quer que execute assim que o botão for clicado. Depois, a gente vai recuperar um elemento HTML do botão lá do DOM e colocar ele em uma variável. Por fim, a gente vai atribuir essa função que a gente criou no passo 1 ao evento de clique do botão. Então vamos ver como é que a gente cria uma função. Elas são declaradas em JavaScript usando a palavra-chave function, e isso pode ser feito de duas formas. Na primeira, a gente coloca function e o nome da variável. Aí a gente coloca aqui o parêntese e aqui a gente coloca quais são os parâmetros dessa função. Abre chaves, fecha chaves é o corpo da função com os comandos que vão ser executados quando ela for chamada. Como que a gente chama essa função? Simplesmente com o nome dela, aí abre parêntese, coloca aqui os valores dos argumentos da função, fecha parêntese, ponto e vírgula. Repare que não é necessário e nem possível declarar o tipo do parâmetro, apenas o nome do parâmetro, que neste caso chama nome também. Uma segunda forma é criar uma função anônima e atribuir ela a uma variável. Por exemplo, estou criando uma variável, ou seja, let, que chama diz olá, que é igual a uma função. Olha que legal! Uma variável pode armazenar uma função em JavaScript. Essa função não precisa de um nome, e aí eu chamo ela de uma função anônima. Aí na hora de usar essa variável ou essa função que está dentro da variável, eu uso exatamente da mesma forma que a primeira. Uma função em JavaScript pode retornar um valor, e para isso ela usa a palavra-chave return, assim como em C, C++ e Java. Nesse primeiro exemplo, eu criei uma função que eleva um número ao cubo. Dentro da função, ela simplesmente chama math.poll, passa o número e a potência que é 3. Aí eu chamo essa função, eleva ao cubo 2, ela retorna 8. Eleva ao cubo 3, ela retorna 27. Aqui embaixo eu criei uma outra função que chama hipotenusa, que recebe 2 catetos. Aí lá dentro eu calculo a soma dos quadrados dos catetos e depois eu retorno a raiz quadrada dessa soma. Para que o JavaScript interaja com a página, ele precisa acessar o DOM. O DOM é a forma como o JavaScript enxerga os elementos da página HTML, na forma de uma árvore. Existe um objeto que chama document, e ele dá acesso a esse DOM, que é a sigla para Document Object Model. Se eu quiser, por exemplo, pegar um elemento a partir do seu ID e criar uma variável que recebe esse elemento, olha só o que eu posso fazer. Eu tenho o objeto document que representa o DOM, que representa a visão que o JavaScript tem do meu HTML. Esse document tem um método que chama querySelector, que nós vamos explicar no próximo slide. Essa função vai retornar um elemento HTML para dentro dessa variável que eu criei que chama botão delícia L. Aí, tendo essa variável com um elemento HTML nela, eu consigo, por exemplo, associar um evento de clique a esse elemento HTML. Ou então, pegar ou alterar os atributos desse botão, os atributos HTML, ou alterar o texto que está dentro do botão, ou alterar o estilo do botão. Posso fazer qualquer coisa. Essa função document.querySelector, ela permite que, a partir de um código JavaScript, eu pegue um elemento do HTML, do DOM. Ela recebe um único argumento, que é um seletor CSS, por isso que ela chama querySelector. Por exemplo, eu poderia colocar let logo é igual a document.querySelector, aí coloquei hashtag logomarca, que é o ID da minha logomarca na minha página HTML. Posso colocar let tabela L é igual a document query selector, aí coloquei aqui o ID da tabela.
Posso pegar o meu elemento main da minha página se eu colocar o query selector main. Também existe o query selector all, que retorna não apenas um elemento, mas todos. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar todos os elementos que têm uma certa classe, aí eu vou usar o all, porque ele vai retornar mais de um elemento. Para fazer com que algo seja executado quando o botão é clicado, eu preciso registrar uma função para ser chamada quando esse evento de clique for feito no botão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é recuperar o elemento do botão lá do DOM. Então, document query selector, aí o ID do botão. Aí ele foi para essa variável. Depois, eu vou atrelar uma função ao evento de clique do botão. Então, olha só, botão delícia L, que é a variável que contém o botão, ponto. Uma função que chama addEventListener. Aí essa função possui dois parâmetros. O primeiro é qual que é o tipo de evento. Neste caso, clique. Mas a gente vai ver que existem outros eventos, como double click, change, input, blur e vários outros. E o segundo valor é o que contém o código que vai ser executado. Repare que a gente não está chamando a função, mas simplesmente passando uma função como parâmetro. Esse tipo de função, que não é a gente que chama, mas sim o próprio navegador, quando ele determina que, por exemplo, um botão foi clicado, a gente costuma chamar de callback. Vamos ver então um exemplo dessa callback. Eu poderia, por exemplo, chamar essa função alert, que simplesmente mostra aquela mensaginha com algum texto. Uma forma mais organizada de escrever esse código seria se eu tivesse declarado uma função antes. Por exemplo, uma função mostra mensagem, ou o que quer que seja que ela faça, e aí lá na hora de atrelar o evento, eu colocaria botão delícia L.addEventListener para o evento de clique, passando como argumento essa função que chama mostra mensagem. Novamente, repare que eu não estou chamando a função aqui, eu coloquei só o nome dela sem abrir e fechar parênteses, porque quem vai chamar ela é o próprio navegador quando ele detectar que o usuário clicou no. Algo que ainda está faltando é saber como que você pega o valor que o usuário digitou em um campo input. Para poder pegar esse valor, a gente tem que acessar o DOM, pegar o elemento do input e então perguntar qual que é o valor dele. Olha só como é que a gente faz. Você vai atribuir um ID para esse input. Aí você vai pegá-lo do DOM usando o query selector. Aí aqui eu coloquei o ID, quantidade de pastéis. Coloquei isso dentro de uma variável que é um elemento. Eu gosto de nomear as minhas variáveis que possuem elementos HTML com finalzinho de EL, porque aí eu sei que essa variável contém um elemento e isso pode ser útil mais para frente. Essa variável não contém a quantidade de pastéis, mas apenas o elemento HTML. Se eu quiser a quantidade, eu tenho que acessar a propriedade que chama value do elemento HTML com a quantidade de pastéis. Dessa forma, se eu mandar imprimir no terminal o valor dessa variável quantidade, vai imprimir o valor, por exemplo, 5, que estava lá no input. Se eu quiser, em vez de pegar o valor do input, definir o valor que está sendo mostrado, eu posso falar que o value de um elemento HTML é igual a alguma coisa. Vamos então concluir a nossa pagininha dos pastéis. Temos os nossos 3 passos, lembrando que o nosso objetivo é calcular a conta e mostrar o preço que deu que a gente vai ter que pagar. Então, no primeiro passo, eu vou escrever uma função. Essa função ela vai calcular, quanto que eu tenho que pagar. Inicialmente, eu vou simplesmente mostrar uma mensaginha. E aí, no passo 2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o elemento HTML que representa o botão. Então, eu tenho que usar o document query selector, passar o ID do botão para que eu consiga pegar o botão e colocar ele nessa variável que eu chamei de botão L. Vou ver lá qual que é o ID do botão. Não tem ainda, então vou colocar ID igual a pagar. E aí eu vou alterar aqui. Agora, eu vou atrelar a função que eu criei no passo 1 ao botão, quando ele for clicado, ou seja, evento de clique. Agora eu vou colocar o nome da função, calcula conta. Repare que eu não tenho que chamar a função, mas simplesmente passar o nome dela como parâmetro. No que eu pago, ele chamou a minha função. Legal. Agora, em vez de mostrar essa mensaginha, vamos realmente calcular.
preciso acessar o DOM para poder pegar qual que é a quantidade. Então, eu coloquei quantidade é igual a document query selector quantidade, e a mesma coisa para o preço. Para calcular o total, eu vou multiplicar a quantidade de pastéis pelo preço de cada um. E eu vou colocar uma mensaginha mostrando que total foi esse. Aí vamos executar. Chuplim, not a number. Isso significa que uma conta foi feita com algo que não era o número. O motivo disso, eu esqueci de colocar. Eu calculei a conta usando o input e não o valor que estava digitado no input. Vamos abrir aqui o console para ver o que acontece. O query selector retorna o elemento HTML. Mas eu não queria o elemento, eu queria o valor que está lá. Então é o ponto value. O ponto value está vazio porque o usuário ainda não digitou nada. Mas no que ele digitou, o ponto value pegou o valor. Então faltou só eu colocar o ponto value ali no final. E agora a conta vai dar certinho. É isso, agora você está pronto para fazer o seu exercício.